Ok, pessoas lindas. Então, como todos já estão aí, não esqueçam de assinar o nome, tá? E a sala de vocês. A gente vai fechar, né, as aulas anteriores. Não é o suficiente, mas eu busquei fazer um apanhado geral daquilo que é mais importante para que vocês carreguem aí nas aprendizagens de vocês, tá bom? As cidades globais. Então, nós estudamos as hierarquias, e agora nós vamos fechar com essas cidades globais ou as chamadas megacidades. Pode passar, Daniel. Vocês precisam adquirir a habilidade e competência que é reconhecer, por meio de iconografias e mapas, o papel das cidades globais, que está relacionado à hierarquia das cidades. O objetivo, né, é compreender essa dinâmica globalizada e as zonas de influência em escala mundial. Então, quando a gente fala das cidades, né, a gente viu que nós temos as metrópoles nacionais e as metrópoles globais. Quando eu tenho uma metrópole nacional, no caso do Rio de Janeiro, né, que eu dei aquele exemplo, então ela não tem uma influência tão abrangente. Mas quando a gente pensa em São Paulo, a gente vai ver que é em escala mundial. Se você falar de São Paulo no mundo inteiro, né, as pessoas dizem, nunca ouvi falar, né, e assim sucessivamente. Se a gente falar de Nova York ou qualquer uma outra cidade, a gente vai ter, puxa, né, é uma cidade, por mais que a gente não foi, mas a gente sabe que é um lugar conhecido. A gente não tem um estranhamento, vamos dizer assim. Então, qual é a diferença, né? A gente trabalhou com metrópoles, agora a gente vai ver a diferença entre uma cidade global e uma megacidade, tá? Os conceitos, eles são, né, bastante parecidos, mas a gente encontra diferenciações, né, entre uma cidade global e uma megacidade. As cidades globais, elas também são aquelas conhecidas como as metrópoles mundiais. Então, quando a gente, né, sai do conceito de hierarquia do país, a gente vai jogar essa hierarquia, né, numa escala mundial, né? São Paulo é uma cidade que é uma metrópole nacional, só que, por ser uma cidade global, ela abrange a sua zona de influência, né? Então, ela tem centros internacionalizados, vamos dizer assim, que está vinculados a serviço, a cultura, a lazer, a turismo e todas as outras coisas. Pode passar, Daniel. Nessas cidades há uma grande movimentação e uma concentração principalmente de negócios, né? Então, quando a gente pensa em São Paulo, ou Nova York, ou Tóquio, né, a gente vai pensar no mundo dos negócios, ou no financeiro, vamos dizer assim, que é onde concentra os grandes escritórios das multis, que a gente já chama hoje de transnacional. Professora, qual é a diferença de uma multinacional para uma transnacional? A diferença é que a multinacional, ela pode ter vários donos, né? Primeiro que ela é multi, e ela pode ter a sua filial, né, expandida também em diversos países. Quando a gente fala em uma transnacional, a gente vê que essa empresa ela não tem fronteira, ela é mundializada, né? Onde é a empresa, vamos dizer assim, ou a sede da empresa no mundo inteiro, né? Então ela vai ter uma central e ela se expande, ela transpõe as fronteiras. E essas multinacionais, elas são de contabilidade, publicidade, advocacia, universidades, né? E todos os ramos de serviços, vamos dizer assim. Pode passar, Daniel. Elas geralmente, essas cidades são dotadas de uma infraestrutura muito grande, né? E essa infraestrutura, ela é feita de forma programada para atender a necessidade do mundo dos negócios mesmo, né? Tanto nacional quanto internacional. Aí a gente vai pensar em aeroporto. Eu lembro que o Vitor falou na aula passada, a bolsa de valores, né? Então a gente pensa, né? A bolsa de valores, ela praticamente dita, né, o câmbio financeiro. Então, se a bolsa de valores está em alta, pode ter certeza que as outras, né, funções econômicas vão acompanhar. Agora, se a bolsa de valores está em baixa, o pessoal já fala: oh, peraí, esse país hoje é um país que oferece risco, então a gente já não pode investir com tanta segurança.
Então, praticamente a bolsa que acaba ditando, né, tanto, né, a confiança e a estabilidade do mercado financeiro de um país ou de uma cidade, quanto as pessoas podem investir. O que é uma cidade global? Pode passar, Dani. O que é uma cidade global em si? É uma cidade como Paris, como Tóquio, como São Paulo, como Nova York, né? Uma cidade global, ela não precisa de ninguém para representar ela, ela mesma se representa por si só. Se eu falar de Paris, né, eu não preciso, né, eu não preciso me reportar à França para poder estar descrevendo Paris. Eu posso falar de Paris sozinha e todo mundo vai compreender o que é Paris. Se eu for falar de Londres, eu não preciso ir na Inglaterra ou falar da Inglaterra para precisar falar de Londres. Londres fala por si só. E assim todas as demais cidades globalizadas no mundo. Pode passar, Dani. Aí nós temos, né, Tóquio. Se eu falar de Tóquio, todo mundo vai ver só uma imagem, né, de Tóquio, você já vai saber, né, do que está falando ou de onde está se falando. Se eu colocar para vocês, né, a Estátua da Liberdade, todo mundo vai falar, puxa, Nova York. Então, a cidade, por si, ela já traz essa representatividade. Pode passar, Dani. Aqui é Londres, né, a cidade dos meus sonhos. Pode passar, Dani. Então, aqui nós temos as cidades globais no mundo, né? As cidades globalizadas, elas têm a hierarquia por uma escala. No final dos slides, vocês vão ter aí como é classificada e por onde elas se localizam no mundo inteiro. Então, em todos os continentes, hoje, nós vamos ter cidades globalizadas. E essas cidades, elas são ainda identificadas por categorias, né? Lá no final dos slides, eu vou explicar para vocês, né? Quais são as categorias das cidades e quem classifica elas, né? Então, cidades e megacidades. Se eu tenho cidades globais, né, essas cidades elas precisam ter uma influência, né, financeira, cultural, elas precisam ter uma influência na questão tecnológica, da ciência. Agora, uma megacidade, ela não precisa ser, né, tudo isso. Ela é caracterizada pela sua quantidade populacional. Pode passar, Dani. Então, qual é a instituição que classifica as cidades como globalizadas ou como megacidades, né? É a Universidade de Londres. Eu acho que a pronúncia, se eu não me engano, é Loughborough. Se eu não me engano, a pronúncia dessa universidade é essa. Então, ela classifica, né, inicialmente e depois ela gerencia para que outras instituições possam estar analisando, né, e classificando também de acordo com seus pesos ou suas categorias. Mas a Universidade de Londres é quem inicia esse processo. Aí depois, né, as outras instituições, como essa Globalization, né, que é sediada em Nova York, também vai definir de acordo com seus critérios, os seus padrões. No mundo hoje, nós temos uma média de 55 cidades globais, né? É uma média, assim, pode ser mais ou menos, eu não lembro agora. Pode passar, Daniel. Então, a população mundial e as megacidades, né? Esse é um texto que eu fiz, né? Eu já tinha essa aula há bastante tempo. Então, quando a gente classifica ou caracteriza hoje, né, as megacidades, a gente vai pela quantidade de habitantes, né? Quando vocês estudaram o ano passado, lá na apostila do aluno, vocês estudaram as hierarquias urbanas, né? Vocês lembram, né, que tinha as cidades mais populosas do mundo, lá na apostila do aluno. Alguém lembra ainda dessa aula? Pode falar, gente. Não? Hierarquia urbana? Lá na apostila do aluno do ano passado, vocês tinha essas aulas, né? Então, vocês iam ver que era Nova Delhi, Dhaka, né? Tinha aquela cidade lá, que geralmente ficam na Índia e na China, né? As cidades mais populosas do mundo. Se eu não me engano, é Dhaka e Nova Delhi, né? Uma das mais populosas. E essas cidades, elas são caracterizadas como megacidades, porque imagina, né? O número de habitantes é muito, muito, muito grande, né? Só que se eu colocar Nova Delhi ou Dhaka, né, e comparar com Nova York,
com Londres, com Paris, a gente vai ver uma diferenciação. A influência, as características das cidades não são as mesmas, por isso que eles classificam de formas diferentes. Então, quando a gente vê, né, como as cidades hoje, elas são caracterizadas, né? Então, eles partiram de um princípio, como nós vamos analisar e continuar estudando as cidades. Aí eles foram no início da urbanização, né? Que era lá no século XIX, quando eu já falei para vocês, né? Que a partir do momento que os feudos, né, declarou a falência, a não existência do sistema feudal, as pessoas começaram a migrar. Só que no século XIX, essa migração foi muito intensa. Então, aquela porcentagem de pessoas que viviam nas zonas rurais passou a viver nas zonas urbanas. Então, as zonas urbanas começou a crescer de forma muito rápida. Aí eles começaram a ter um olhar diferente para as cidades. Se nós tínhamos 7%, né, de pessoas vivendo nas cidades no século XIX, no século XXI, nós já tivemos aí no início metade da população mundial habitando as zonas urbanas. E assim foi crescendo, crescendo de forma muito rápida. Hoje, alguns cientistas dizem que no mundo 64% da população já vive nas cidades. Então, o número de habitantes que vive no campo é muito menor. No Brasil, é comprovado, é científico, que 85% das pessoas já vivem nas cidades. Então, apenas 15% dos habitantes brasileiros vivem nas zonas urbanas. Isso é bom e isso é ruim, né? A gente sabe que as cidades, elas são polos de atração, né, hoje. Por isso que o campo fica praticamente desabitado, né? Pode passar, Daniel. Quais são as características das cidades globais e das megacidades, né? Os termos estão relacionados à urbanização, como eu já expliquei para vocês, né? Embora estejam relacionados, eles são diferentes. Aí no próximo slide eu explico. Pode passar. As megacidades, né, elas são muito grandes em termos populacionais, né? E em outros aspectos. Elas surgiram em 1990, então esse termo não é um termo de agora, foi a partir do momento que a ONU e outras organizações observaram que as cidades estavam crescendo, ou que o número de pessoas que habitavam as zonas urbanas estava muito maior, então eles começaram a caracterizar. Diante desse fenômeno, eles usaram, né, grupos de cidades. Então, eles descreveram as cidades e ainda agruparam pelo seu tamanho, pelo seu nível de influência e pela quantidade de habitantes. Pode passar agora. Então, as megacidades, elas representam o quantitativo, enquanto as cidades globais, elas representam a sofisticação, a concentração de ciência e de tecnologia, né? Elas representam, né, a quantidade de informação ou nível de telecomunicações que existe nesses centros urbanos, como universidades, centro de pesquisa, museus, né? Não só museus de arte, de cultura que a gente pode ver, mas museus voltados mesmo para a ciência, como o Museu de Nova York, né? Se vocês ainda não viram, o Museu de Biologia de Nova York, vocês entrem, porque dá para ver, online, e vocês vão ver que não é um museu, né? Aquele negócio é um engenho que você nunca viu nada parecido, né? E as pessoas vão fazer estudos dentro desses ambientes. Pode passar, Dan. Pode passar. Professora, Oi. então Passei muito, né? Então as megacidades são a que tem mais população, né? Em Isso. quantidade, e as cidades é mais tecnologia. Isso. Então, a gente compara com a cidade do México e Nova York, né? Não que Nova York não seja, né, muito populoso, porque Nova York é uma das cidades mais populosas que nós temos. Mas a cidade do México, a gente sabe, né? O número de habitantes lá é muito grande. Só quando você compara a sofisticação da cidade do México para Nova York, é incomparável.
Por isso que a cidade do México fica como cidade, mega cidade, e Nova York entra aí na sofisticação das cidades globalizadas. Perfeito? Tá. Então, Entendi, quais professor. são as características dessas cidades, né? Quando a gente fala de globalização, a gente sabe que vamos trabalhar em redes, né? Então, essas cidades globais, elas formam uma rede em escala mundial. Uma cidade interliga-se à outra pelo seu nível de desenvolvimento, né? Elas se diferenciam como metrópoles porque elas estabelecem conexão com o território, não só do seu país às vezes, mas com países do mundo. Então, elas transpõem as fronteiras, né? Então, quando elas têm essa conexão com o território voltado para a finança e a economia, de novo a gente joga aí, né, a ciência, a tecnologia, a bolsa de valores, os aeroportos e assim sucessivamente. Como a gente vê a expressividade dessas instituições ou dessas cidades? Agora, na época da pandemia, é visível, né? Quando a gente pensa nas instituições de pesquisas hoje que estão voltadas para desenvolver uma vacina para a cura do Covid, a gente vê que o mundo inteiro está transpondo essas fronteiras, seja de Nova York, seja de Londres, seja até mesmo de Moscou, né, que eu vi que Moscou está bem desenvolvido na pesquisa, seja do Japão, então não tem fronteiras, né? O mundo inteiro está conectado. Quando a gente pensa nas finanças, né, a bolsa de valores, né, de muitos países esteve em queda, agora na época da pandemia. Então a gente vê que foi em uma escala mundial, né, tipo o efeito dominó, não fica apenas naquela cidade, apenas naquele país, e assim sucessivamente. Então, essas instituições ou essas cidades, quando elas estão interligadas em rede, né, de globalização hoje, elas são responsáveis pelos fluxos, né, seja de pessoa, de mercadoria, de informação, qualquer outra coisa, né. Os aeroportos, né, que têm uma grande influência, né, dentro dessas cidades. Agora, na época da pandemia, muitas cidades fecharam seus aeroportos, né, então o fluxo não foi, né, intensificado, né, e isso acaba prejudicando, né, a cidade como um todo, o mercado como um todo, né. Por isso que a gente fala hoje, o mundo inteiro está fechado, porque essa rede não está estabelecendo essa conexão, né, de fluxo de pessoa, de informação, de mercadoria, e assim sucessivamente. Pode passar, Dani. Pode passar. Então, aqui nós temos a cidade de Nova York, né, à noite, para vocês terem ideia do que é uma cidade globalizada. Quando a gente pensa, né, a nível de Brasil, a gente tem São Paulo, né, se a gente for na Avenida Paulista, que é o centro financeiro da cidade de São Paulo, à noite, você tem praticamente toda a movimentação também. Não é como Nova York, não é na mesma proporção, mas a gente sabe que a Avenida Paulista é um lugar que não para, né? Então lá é 24 horas, vamos dizer assim. Pode passar, Daniela. Então, o termo cidade global, né? Ele é usado, né, em uma análise qualitativa, enquanto a megacidade é quantitativa, né, a cidade global ela vai mostrar seus dados de qualidade, né, referindo-se à influência sobre outros centros urbanos, sobre outras cidades. Uma cidade global, né, ela tem as características de uma metrópole, porém a sua área de influência é muito maior do que isso, né? Sai das fronteiras do país, né? Aquilo que eu já expliquei, né? De todas as cidades como mundializadas. Pode passar, né? Aí a gente vai ter aqui, ó, conforme alguns estudos, né, as cidades são consideradas globalizadas e esses levantamentos é de fundamental importância, né, para que eles contabilizem as atividades financeiras, administrativas, científicas, de informação, né, e esses centros urbanos, eles são vinculados à influência não só, né, mundial, mas também eles acabam tendo essa abrangência tanto na sua região quanto no seu país.
Pode passar. Daí a gente tem aqui, né? Nos países subdesenvolvidos, nós temos muito mais megacidades do que cidades globais, né? E, além de tudo, essas megacidades, elas só vêm crescendo. Então, a forma que elas vêm crescendo é muito, muito acelerada. Por quê? Porque a população dos países subdesenvolvidos também ainda está em crescimento, enquanto nos países desenvolvidos, eles já estão vivendo uma transição demográfica. Isso nós vamos estudar lá no terceiro bimestre, né, quando a gente começar a estudar dinâmicas demográficas. Quando a gente pensa na cidade de Londres, né, Paris e outras cidades, né, europeias, a gente vai ver que a população, elas não crescem mais. Mas se a gente analisar, né, São Paulo, Buenos Aires nem tanto, né, Rio de Janeiro, Dhaka, Nova Delhi, assim sucessivamente, a gente vai ver que são países subdesenvolvidos e o número de habitantes vem crescendo, porque a população desses países vem crescendo. Logo, o número de pessoas que vivem nessas cidades só tendem a aumentar. Daí eles passam a chamar essas cidades, né, não só de megacidades, mas de grandes aglomerações urbanas. Pode passar, Dani. Aí temos aqui, né? Não, eu acho que eu já expliquei isso, né? Que é a forma que as cidades são caracterizadas de acordo com o seu número de habitantes, né? Quando essas cidades são caracterizadas, né, e elas crescem de forma tão, né, rápida, elas trazem em si algumas necessidades que nem sempre os países subdesenvolvidos oferecem. Então, é o diferencial também que a gente coloca. Quando a gente pensa nas cidades ricas, né, a gente vai pensar em infraestrutura como um todo, mas nem sempre os países subdesenvolvidos têm essa infraestrutura para oferecer. Pode passar, Dani, que eu explico no próximo. Logo, esses problemas, eles passam a ser visíveis. Quando a gente pensa na cidade de São Paulo, né, a gente vai pensar na Avenida Paulista e outros bairros, né, nobres que nós temos, a gente tem um mundo desenvolvido nesses lugares, né? Se você pensar nos Jardins, no Morumbi, em Moema e outros bairros daquele entorno, eles vivem em país de primeiro mundo, né? Então, nós temos 3 países dentro do Brasil, né, ou 3 cidades dentro de São Paulo. Nós vamos ter uma cidade de primeiro mundo, nós vamos ter uma cidade onde as pessoas têm acesso a alguma infraestrutura, e nós vamos ter lugares onde não tem praticamente nada, né, ou que os serviços sociais, eles precisam acontecer para que essas pessoas se sintam agrupadas dentro desse nível de cidade que é apresentado. Pode passar, Dani, que eu vou falar dos problemas sociais agora, né? Então, quais são esses problemas, né? Moradia, saúde, educação, transporte, né? Desemprego, água potável, né? Que nem sempre todas essas cidades têm, né? Daí eu classifiquei aqui uma lista e eu vou perguntar para vocês agora, né? Qual deles vocês acham que é o mais grave, né? Se é moradia, saúde, educação, transporte, desemprego, água potável, saneamento básico, poluição, trânsito ou violência, né? Então, quais desses aí que eu trouxe na lista vocês caracterizam como o mais grave? Professora, na minha opinião, eu acho que um dos mais graves é o desemprego, porque eu acho que se você tiver uma renda, você consegue uma moradia, por mais que seja um pouco precária, você consegue pelo menos sair da rua. E você consegue ter acesso ao básico, tipo arroz, feijão, leite. Uhum. Mais alguém? Professor, eu acho mais a questão do emprego, assim, por conta que como existe uma grande desigualdade social, acho que se você estruturar o emprego, ter um bom salário, né? Tipo, o governo estabelecer um bom salário mínimo, para que toda a população tenha pelo menos uma renda básica, né? Eu acho que isso é fundamental. Tendo uma discrepância muito grande nessa questão, eu acho que
a questão mais grave que pode haver num país, né? Está referente à vida, né? Mais alguém? Então, aí entra saneamento básico, entra a moradia que a pessoa precisa ter. Então, necessita de um salário base alto Verdade. também. Hum, Não tem como você ter moradia, não tem como você ter alimento se você não tem um emprego para, o né? emprego. Aham. Isso, gente, todos, né? São necessidades básicas. Então, já falo, é o básico, né? Os serviços sociais mínimos, né, que o ser humano precisa para viver. Só que, assim, vocês classificaram, né? Maravilhoso. Claro que a gente pensa no emprego. Vamos pensar na nossa condição. Se eu não tenho emprego, né? Eu não tenho mais nada, né? Eu posso ter uma casa, mas se eu tiver desempregado, vai me faltar o básico, não é assim? Só que assim, quando a gente coloca todas essas condições, eu não tenho uma casa hoje, mas eu posso ter uma casa, eu posso morar de aluguel, eu posso, né, ter uma outra condição de moradia. Eu posso estar desempregado hoje, mas é uma condição passageira, entendeu? Eu posso arrumar um emprego amanhã, eu posso viver de outras formas, então o desemprego é uma necessidade básica. Mas quando a gente coloca, né, na questão de saúde, né, a gente vai trazer o saneamento básico, Vitor, pode ter certeza. Se eu tiver, eu posso ter uma casa linda, mas se a minha casa for dentro de um lugar onde o saneamento básico esteja jorrando, eu já vou estar ali exposto a uma série de condições. E se eu tiver o emprego, mas eu não tiver o saneamento básico adequado, eu posso contrair uma série de doenças, entendeu? Então, eu não vou ter nem sequer a saúde. E para ter o emprego, eu preciso ter uma saúde, né? Então, quando a gente pensa em saneamento básico, a gente tem que pensar que é uma questão não só de qualidade de vida e de moradia, mas uma questão de saúde pública, né? Coisas que os países subdesenvolvidos nem sempre têm. Essa questão do saneamento básico, né? Para todos, o abrangente para todos. Porque quando você mora em um lugar, né? Pense morar em um lugar onde o esgoto, né, passa na frente da sua casa. É só você pisar no esgoto para você contrair uma doença, ou o próprio cheiro do esgoto já te traz várias doenças. Ou a própria forma que a bactéria vai se disseminando, se prolongando, ela pode, porque a bactéria, né, é um ser vivo, ela caminha, né? A gente está vivendo hoje um mundo que você tem que esterilizar vários lugares para você pegar, para você pisar. Tem gente que diz que o vírus anda até mesmo pela sola do sapato. A bactéria também pode andar pela sola do seu sapato, né? Então, se você está num lugar onde você contrai leptospirose, onde você contrai verminoses de todos os tipos de categorias, você não tem uma saúde, né, de qualidade. Já começa por esse setor. Então, você vive em um lugar onde você pode estar exposto à violência, onde você tem a poluição, onde você enfrenta trânsito todo dia, mas se você não tiver o básico, que é água potável e saneamento básico, a sua saúde em si já não é a mesma coisa, né? Então, a gente tem que sim, né, que buscar, né, e até mesmo cobrar, né, dos nossos representantes essa questão de infraestruturas voltada mesmo para a qualidade, né, não só da educação, mas qualidade da moradia, qualidade do saneamento, qualidade da água potável, porque é uma questão de vida, né, uma questão de saúde pública, né, nesse quesito. Vocês me entenderam? Entenderam, Sim, gente? professora. Sim? Você saiu Entendi, na professor. rua, pisou no esgoto, pronto, né? Ali você já tem, puxa, vou me higienizar, passar, porque, né, você sabe que ali você pode contrair várias doenças, né? Não adianta eu ter o melhor emprego se eu não tenho saneamento básico, né? Se eu chegar lá infectado, já danou-se, né? Não adianta eu ter uma linda casa e ela ser no meio do esgoto, né? Ela, primeiro, porque já não vai ter muito valor. Segundo, porque você corre sérios riscos, tá bom? E quando a gente pensa nisso, né, esses países subdesenvolvidos, eles acabam sendo subdesenvolvidos por essa questão mesmo, por falta de infraestrutura básica para a sua população. Então, essas pessoas acabam vivendo dentro da miserabilidade. É que a gente não enxerga, né, aqui em nós, né? A gente, graças a Deus, vive em um país que a gente tem o mínimo,
Tem muita gente que vive, né, em comunidades que ainda não tem acesso ao saneamento básico, mas não é uma grande quantidade assim, né? Embora o Brasil é um dos países que tem uma rede de saneamento muito baixa, mas onde a gente vê, naqueles países da África, é nítido, né? Você vê que muitas crianças lá é cheio de barriga d'água porque elas não têm saneamento básico. Às vezes você tem o alimento, mas como você está infectado de verminose, aquelas próprias vermes do seu organismo não deixa com que você se desenvolva. Então, você é uma pessoa doente durante toda a sua vida. E se vocês estudarem, né, eu tenho certeza que o professor de biologia já deve ter falado, verme é uma das coisas que mais mata no mundo, né, não é nem só no Brasil. Então, as pessoas se preocupam tanto com o Covid, eu falo, as pessoas deveriam se preocupar também, né, tanto quanto com as questões das verminoses. Pode passar, Dani. Então, vamos lá. Nos últimos anos, esses países, né, pobres são os maiores geradores de megacidades, como eu falei, o número de habitantes vem crescendo a cada dia, enquanto nos países ricos a gente já tem essas cidades estabilizadas. Pode passar. Daí, como eles classificam as cidades globais? Né? Eles classificam, né, de acordo com a influência que elas têm. Eles classificam como alfa, beta e gama. E eles têm pontuações que vai definir se essas cidades são alfa, betas e gamas. Pode passar. Então, as cidades alfas, né? Nós temos aí uma classificação de 10 cidades no mundo, classificada pelo seu nível de importância, que são as top, né? Nova York, Paris, Tóquio, Los Angeles, Chicago, Frankfurt, né? Frankfurt, para vocês terem uma ideia, não é uma cidade grande, 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 mas é o centro da sofisticação, principalmente para o mercado financeiro. Então, é onde os empresários vão fazer reunião de negócio, né? Então, a economia do mundo é centralizada em Frankfurt, né? Se você é um grande empresário do mercado financeiro, eu vou para Frankfurt, né? Então, você sabe que ali você vai ter altas videoconferências, né? Ou altos, né? Altas reuniões, né? Tudo desse grupo que trabalha com bilhões, trilhões, e a gente nem imagina quanto, né, seja. Dubai é a mesma coisa, professora? De Frankfurt não chega a ser, né? É que Dubai, hoje, a gente, né, fala tanto que Dubai é uma cidade tecnológica. Além de ser voltada para o mercado empresarial, né, só que o mercado empresarial que é voltado para Dubai está relacionado ao petróleo. É tanto que a gente chama Dubai a cidade dos petrodólares, né? Então, é o que rola lá. Então, aqueles petroleiros, né, que vai comprar ou negociar petróleo nos Emirados Árabes, naquela região, ali eles hoje concentra tudo em Dubai. Né? E, além de tudo, Dubai é uma cidade montada, né? Então, a sofisticação, né, é visível em Dubai, só que ela não chega a ser ainda uma cidade classificada como cidade globalizada. Pode passar, né? Aí nós vamos ter o grupo das cidades betas, né? Nesse critério está São Paulo. Não chega a ser as cidades tops do mundo, mas são cidades de grande importância, né? Econômica, financeira, cultural, né? E assim sucessivamente. Então, nós vamos ter São Francisco, Sydney, Toronto, Zurique, né? A cidade do México, São Paulo, e assim sucessivamente. E, por último, nós vamos ter o grupo das cidades gamas, né? Que já é a última classificação dessas cidades, né? Então, as cidades gamas, né, elas também são cidades de grande influência, só que já é menor do que aquelas outras que eu falei antes, né? Quando a gente compara, né, Xangai com Nova York, tipo, a gente já consegue perceber que, pô, tem uma grande diferença, né? Quando a gente coloca Paris e Montreal, não, mas Paris, né? Então, é visível, né, a classificação deles e está certo, né? Porque a cidade, ela traz muito mais, não só o glamour, mas a importância. Pode passar. Então, hoje, há 55 cidades globais no mundo hoje, tá? Eu falei, acho que era mais de 50, mas é 55, né? Só se apareceu mais alguma por aí que eu ainda não sei, tá bom? Pode passar.
Então, aqui eu trouxe o mapa das cidades globais para vocês verem onde está classificada, mais ou menos, ou a localização delas espalhada aí pelo mundo. Pode passar. Para a gente entender melhor essas características, né, a gente vai observar as cidades e como elas estão familiarizadas, né, internacionalmente. Na prática, quando a gente fala de Paris, por exemplo, não é necessário a gente falar da França, né? Aquilo que eu falei para vocês lá no início, eu falo de Paris e ponto, né? A França vem em um outro contexto. Essas cidades, né, elas são influenciadas de acordo com os eventos que elas promovem, e esses eventos, né, geralmente eles sediam reuniões de grande importância, né, no mundo dos negócios e assim sucessivamente, e no mundo hoje, nós vamos ter o maior número dessas cidades no continente europeu. Pode passar, Dani, eu acho que eu já expliquei isso para você. Então, onde a gente localiza o maior número dessas cidades? Na Europa. Vai estar no mundo inteiro, mas a Europa é visível que tem a maior quantidade. Uma cidade global, ela tem uma grande população na sua área metropolitana, né? E tem que ter, no mínimo, 1 milhão de habitantes. Se for menor, por isso que Dubai não entra nesse quesito também, tá? Porque Dubai é uma cidade planejada e nova, né? E normalmente a gente encontra lá milhões de habitantes, não só, né, 1 milhão. Os aeroportos dessas cidades... Pode passar, Danilo. Os aeroportos dessas cidades, né, são de grande porte, né? Então a gente pensa aí no aeroporto de Guarulhos, se for aqui no Brasil, né? Os sistemas de transporte são muito eficientes e avançados, incluindo rodovias, via expressa, transporte público em geral, né? Nos países ricos, a gente já sabe que são de boas qualidades. Nos países subdesenvolvidos, né, a gente entra de novo naquele quesito. É de boa qualidade nas zonas mais centralizadas, nas zonas mais desenvolvidas. Se a gente pensar no entorno, nós já saímos desse quesito. Então, quando a gente pensa, né, em Jardins, Moema, aqueles lados, vocês podem ter certeza que eles não têm deficiência nenhuma, né? Agora, quando parte para a periferia, o nível já vem diminuindo, e assim sucessivamente. Pode passar. Então, as cidades globalizadas, elas são sede de grandes empresas e conglomerados. Outra característica é a presença de sedes de universidades e de centro de pesquisa. Espera aí que eu não estou vendo aqui o último, Dani. E ela precisa ter, é isso, tá, a Bolsa de Valores, né? Precisa ter uma Bolsa de Valores que tem uma grande influência na economia mundial. Por isso que São Paulo é caracterizada, porque a Bolsa, né, de Valores aqui de São Paulo, a Bovespa, né, ela é uma bolsa que tem uma grande influência no mundo inteiro. Agora pode passar. Essas cidades globais, eu já expliquei isso, né, que elas abrigam grandes instituições, possuem um número muito grande de habitantes, principalmente de dono do din-din, né, um grande número de bilionários. Elas abrigam também instituições voltadas para a arte, para a cultura. Exerce uma grande influência econômica no mundo todo e possui infraestrutura de telecomunicações. Pode passar, Dani. Quais são os conceitos, né? De acordo com a nossa aula anterior, então, segundo mesmo a ONU, hoje já classifica as megacidades, as cidades globais, e elas seguem essa hierarquia, né? Que é cidades alfas, cidade beta e cidade gama. Pode passar, Dani. Daí aqui tem a pontuação, né? Como elas são classificadas? Então, as cidades alfas, elas têm de 10 a 12 pontos, de acordo com as características e com o nível que são avaliadas. As cidades beta, elas variam entre 7 e 9 pontos.
E as cidades gamas, elas variam de 4 a 6 pontos. Então, de acordo com o seu nível de influência, elas vão ser classificadas se é alfa, beta e gama. E aqui eu trouxe para vocês também, é só um mapa, para vocês analisarem e ver se a cidade é alfa, beta e gama de acordo com a localização mundial. Eu acho que é só isso, né, Dani? Acabou, né? Então, gente, aí é isso. Alguma dúvida em relação a isso? Tranquilo, professora. Tranquilo? Mas alguém tem alguma dúvida em relação a Professora, aula? é o mesmo tema da aula passada, mas a única coisa que muda são os termos, né? Usados. Isso, Que porque a muda. hierarquia tipo, foi uma abertura e para vocês compreenderem de onde partia. Agora, as cidades globais, não, a gente já define, né? Eu não falo só da hierarquia urbana, eu falo de cidades globalizadas, porque ela traz essa questão da influência, a questão da pontuação, da caracterização, né? E como eu falo, e de sua abrangência, não só para a cidade, mas para o mundo. Professora, tem relação também com exportação, importação? É Tudo, uma cidade que tem um ponto fixo de exportação também, também. considerada global? Tudo porque entra na questão do financeiro, mas não só de exportação, né? Porque quando a gente fala de exportação e importação, né, Santos, aqui em São Paulo, Santos é um lugar onde parte, né, a maior quantidade de produtos e matéria-prima para a exportação, e onde recebe do mundo inteiro. Por quê? Porque hoje eles partem de navio, não é isso? Então, Santos é o nosso maior porto, né, marítimo aqui no Brasil. Só que não classifica-se Santos como uma cidade global. Então, a gente tem que ver a influência dessa cidade no quesito. O Porto de Santos é um porto internacional. Agora, a cidade de Santos não é uma cidade que é uma hierarquia, né? Ou uma cidade global, vamos dizer assim. Entendido? Entendido, professora. Entendeu? Tranquilo. Mais alguém, gente? Tem mais alguma dúvida? Professora, Oi. as cidades globais é mais para conforto do que as megas cidades? Isso, né? Então, a cidade global, ela te traz muito mais conforto, porque é cidades mais ricas, mais sofisticadas. As megacidades são cidades mais populosas, entendeu? Entendi, professora. Professora, toda cidade global é uma metrópole nacional, né? Sim, toda. Porque tem a questão dos habitantes. Mais alguém? Não? Pode encerrar, gente? Tranquilo. Pode. Então, eu vou finalizar a gravação, tá bom? Boa tarde para todos. E vocês têm interesse em disponibilizar... Oi, Patrick. Oi, Patrick. Oi, professora. Tudo bem? Vocês querem que eu disponibilize os slides lá no grupo, como eu fiz da outra vez? Ou eu Sim, professora, por favor. tá? Eu só não vou postar agora, porque eu vou ter reunião com o grupo de professores da escola, tá bom? Eu posso postar, professora. Ah, beleza, Dani. Por favor, tá bom? Aí, se Daí, alguém puder transmitir para os outros. tá joia, então. Tá bom? Então, eu vou finalizar a gravação e até os próximos 15 dias, tá bom? Beleza? Tchau, tchau, gente. Tá bom, professora. Tchau. Tchau, professora. Obrigado. Obrigada pela aula. Tchau. Tchau, professora. Obrigado pela aula.